Olá pessoal, eu sou o professor Petrônio Gama, estamos aqui para mais uma videoaula. O assunto dessa vez será as pteridófitas. Olá pessoal, olha só, na nossa videoaula de agora nós vamos aprender um pouquinho mais sobre um outro grupo de plantas, que são as pteridófitas. As pteridófitas, diferente das briófitas, que é uma outra videoaula, se você quiser acessar, está lá no nosso aplicativo. As pteridófitas são plantas que agora já vão ter vasos condutores. Esse termo, pteridófitas, designa plantas que têm vasos condutores. Tudo bem, elas ganharam vasos condutores, mas, porém, elas ainda não têm algumas estruturas. Elas não têm flores, elas não têm frutos, elas não têm sementes, tá? Então essas plantas briófitas e pteridófitas são consideradas plantas, são plantas inferiores, do grupo das plantas inferiores, do grupo das plantas das criptógamas. Já gimnospermas e angiospermas, que vão ser grupos de plantas que vocês vão estudar nas cenas dos próximos capítulos, são plantas consideradas do grupo das plantas superiores. Então existe uma diferença. Briófita e pteridófita, inferior. Gimnospermas e angiospermas, superior. Mas a gente está aqui para falar de pteridófita. Então vamos lá. Vamos entender o que é que ela tem. Quais são as componentes de uma pteridófita. A pteridófita, assim como as briófitas, vai apresentar também duas fases. Uma fase gametofítica e uma fase esporofítica. Aqui eu estou mostrando para vocês o que contém a fase esporofítica de uma pteridófita. A gente vai encontrar aqui raízes, chamadas de raízes adventícias, porque elas se assemelham a raízes de cabeleira, são várias raízes que estão saindo, não tem um foco principal, tá certo? E aí a gente tem uma estrutura que é um caule, que é chamado de rizoma. Esse caule aí ele se aprofunda, tá? Ele vai formando aí uma massa, né, para poder sustentar a planta. E desse rizoma a gente tem o surgimento do báculo, que é uma folhazinha primitiva, para depois dar origem às folhas propriamente ditas. Cada folha de pteridófita apresenta os seus folíolos. E nestes folíolos nós vamos encontrar os soros. Os soros vão ser as estruturas onde vão estar sendo formados os esporos da planta. Por isso que essa é a fase esporofítica, tá bom? Na gametofítica, que é esta imagem aqui que eu estou mostrando para vocês, eu vou ter também aqui uma estrutura, né, similar, lembra um coração, né, gente? E essa estrutura que lembra um coração é chamada de prótalo. E aqui eu vou encontrar, olha só, duas estruturas. A estrutura que vai formar os gametas femininos, o arquegônio, e aqui uma estrutura que vai formar os gametas masculinos, que são os anterídeos. Esses mesmos nomes nós vimos na aula de briófitas. Se você não se recorda, vai lá. Então, anterídeo vai formar gameta masculino. Arquegônio vai formar gameta feminino. Eles estão aqui nessa estrutura maior chamada de prótalo. Essa estrutura gametofítica também ela é haploide. E toda a estrutura esporofítica ela vai ser diploide, tá certo? Como é o ciclo de vida de uma pteridófita? Então nós temos aqui, pessoal, a fase esporofítica, que é uma fase mais longa da planta, tá certo? Vai fazendo com que ela, em um determinado momento, nos seus folíolos, os soros começam então a produzir os esporos. Os esporos, quando eles estiverem prontos, eles vão ser lançados no solo. E aí vai germinar esse esporo e vai dar estrutura a um prótalo hermafrodita. Por que ele é hermafrodita? Porque na mesma estrutura eu vou ter os gametas masculinos, gametângio masculino e gametângio feminino, tá certo? Os locais onde vai estar produzindo gameta masculino e feminino. Então, esse prótalo aqui vai constituir a fase sexuada da planta. Produziu gameta, os gametas vão se encontrar, tá? O masculino vai se encontrar com o feminino aqui. Para isso, depende de água, tá? As pteridófitas
mantém a dependência da água só nessa época da reprodução. E aí começa, depois que se encontra o gameta masculino com o feminino, começa a desenvolver o embrião, que vai dar origem aqui a essa estrutura, a parte esporofítica da planta. Ok? Então, características que são importantes, assim como a gente viu lá nas briófitas, características que são importantes a gente também visualizar nas pteridófitas. Primeira coisa importante é que elas são plantas vasculares. Todo o processo agora de condução de água, de sais minerais, de açúcar para a planta, ela já tem vasos. Por isso que as pteridófitas, elas crescem mais, elas se desenvolvem mais, tá certo? Talvez você já tenha visto algumas pteridófitas no jardim da casa de alguém, no terraço, elas costumam servir como plantas ornamentais, tá certo? A gente tem as pteridófitas, temos as avencas, as samambaias, o xaxim, tudo isso são tipos de pteridófitas, certo? A fase gametofítica dela é mais curta, é aquela parte do protalo, daquela estrutura em formato de coração. Ele se forma quando germina o esporo, os gametas masculino e feminino se encontram e quando a plantinha vai crescendo e se desenvolvendo, ele desaparece. A fase esporofítica é mais longa, então agora ela vai passar a maior parte do tempo da vida dela na fase esporofítica. E ela depende de água para a reprodução, ok? Vamos fazer um comparativo? Briófita e pteridófita. As duas habitam regiões úmidas e sombreadas. As duas têm ausência de flores, de frutos e de sementes. Também as duas se reproduzem por alternância de gerações. As duas têm órgãos reprodutores que também têm o mesmo nome, anterídeos e arquegônios. O gameta masculino, o anterozoide, todos dois são flagelados. A oosfera, que é o gameta feminino, é única e imóvel. As duas dependem de água para a reprodução. E as diferenças? Briófita é avascular, não tem vaso, mas pteridófita já tem. Gametófito aqui é complexo e duradouro. Aqui o gametófito é simples e transitório. Aqui o gametófito é a fase predominante na briófita. Na pteridófita é o esporófito a fase predominante. Na briófita nós temos o esporófito simples e que depende do gametófito. Já nas pteridófitas, o esporófito é complexo, duradouro e depende do gametófito apenas no início do seu desenvolvimento. Tudo certo até aí, pessoal? Vamos ver se a gente entendeu mesmo. O xaxim, aqui a figurinha dele, tá? Antes muito utilizado na confecção de vasos e placas, em que eram cultivadas plantas ornamentais, é composto de raízes emaranhadas e base de folhas de plantas vasculares sem sementes. Esse tipo de planta pertence a que grupo? Falei ainda há pouco. Xaxim, as avencas, as samambaias fazem parte desse grupo que não tem semente, tá? E tem essas raízes emaranhadas, formando ali as raízes adventícias. Que grupo é? Pteridófitas. Simples, não? Pois é, pessoal, essa e muitas outras videoaulas estão no nosso aplicativo. Vai lá na loja, você ainda não baixou? Vai lá, baixa, tem essa e tem muitas outras videoaulas. É só acessar. E te espero na próxima videoaula.